A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para fazer a revisão e enviar a prova para vocês. A prova estará em PDF, mas o que eu quero que vocês me retornem aqui no grupo mesmo, ou até mesmo no pessoal, se vocês quiserem, é apenas as respostas da prova. Dessa vez, a prova não será de múltipla escolha. Eu vou querer que vocês respondam por escrito. Tudo bem? Eu vou fazer a revisão e na revisão eu vou seguir pergunta por pergunta da prova, lembrando a vocês a resposta e mostrando na apostila aonde está a resposta. Então, vai ficar tranquilo, não precisa ter medo da prova. Tem alguns alunos meus que já são mais antigos e que sabem que a minha prova é tranquila, mas tem alunos novos que às vezes podem ficar assustados só de falar a palavra prova. Mas fiquem tranquilos que o nosso interesse não é reprová-los. Nosso interesse é que você aprenda. Então, a nossa prova será 5 perguntas de evangelismo e 5 perguntas de missiologia. E a primeira pergunta que eu sempre inicio as minhas provas é o que é a matéria que nós estamos estudando. Neste caso, a primeira pergunta é o que é o Evangelho? E está aqui na página 3 da sua apostila. Essa é a pergunta que está na prova. O que é o Evangelho? Porque evangelismo vem de Evangelho. Eu vou ler para você e já fica a dica aí da resposta da prova. A palavra Evangelho vem de 2 palavras gregas. Eu, que significa bom ou boa, e angelion, que significa mensagem, notícia, novas ou novidade. Ou seja, o Evangelho é a boa notícia de salvação em Cristo. São as boas novas de vida para os homens. Então, Evangelho é boa notícia. Boa, angelion, notícia, mensagem. Deu para pegar? Muito bom. Vamos então para a próxima? A nossa próxima pergunta, virando aqui a página, número 4, a página de número 4, você vai ver que está escrito assim: quem nunca ouviu o Evangelho está realmente perdido? Essa parte é muito importante e eu quero muito que você leia. Você que ainda não leu a sua apostila, o seu PDF, ou não esteve na aula nesse dia, é muito importante que você leia para que você possa entender sobre esta pergunta, porque tem muita gente que pensa que por alguém lá no meio do mato, um índio, né, lá na selva, ou o esquimó que está lá no meio do gelo, que a mensagem do evangelho não conseguiu chegar, que ele está salvo. Porque como ele não ouviu falar do evangelho, então ele está livre de pecar. Será, meus irmãos? Será? Se for assim, se aqueles que nunca ouviram falar do evangelho estão salvos, então é melhor que a gente comece a parar de pregar, não é? Para que todos sejam salvos. É isso mesmo. Só que essa não é a verdade. A verdade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a única coisa que pode livrá-los da condenação certa é ouvir o Evangelho. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, falando sobre a sua morte e ressurreição, é que pode salvar o pecador. Então, onde está a resposta aqui para a nossa pergunta? Quem nunca ouviu falar do Evangelho está realmente perdido? Eu vou pedir para você olhar aqui na sua apostila, ler direitinho. Vai ter o primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 6º parágrafo tem uma frase assim: não existe um plano B para estas pessoas. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a primeira parte da resposta é: não existe plano B. A salvação é só em Jesus. Não existe outra forma de ser salvo.
Então, se eu não ouvir o evangelho, eu sou salvo? Não, não existe outra forma de ser salvo, a não ser através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ser apresentado a Jesus, eu preciso ter um encontro com Jesus para então ser salvo. Não existe um plano B. Então, a primeira parte da sua resposta é essa. Não existe um plano B para essas pessoas. Que pessoas? Que não ouviram falar do Evangelho. E a próxima parte da resposta está aqui no comentário, que está na apostila, na página 5, do Norman Geisler. Ele diz assim: se não ouvir o Evangelho significa ser salvo, seria melhor não pregar. Assim todo mundo se salvaria. Não, pois a ignorância não salva ninguém, somente Jesus salva. Então, eu vou deixar livre para você escolher como vai responder essa. Veja que na primeira parte ali que eu respondi, não existe plano B, já é uma resposta quando você lê o texto dizendo que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. E aqui no comentário do Norman Geisler também fala que não ouvir o evangelho, ou seja, ser ignorante, não significa ser salvo, mas somente Jesus salva. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode me falar. A próxima pergunta diz: de onde vem o poder para evangelizar? De onde vem o poder para evangelizar da igreja? Ainda aqui na página 5, bem na parte de baixo, você vai ver que está a pergunta: de onde vem o poder para evangelizar da igreja? A igreja, ela evangeliza porque ela possui um poder para evangelizar. Nós vamos ter uma matéria chamada Eclesiologia, estudo da igreja. E nós vamos contar direitinho, né? Quando a igreja foi inaugurada, o seu início, e você vai ver que foi necessário, e isso está em Atos dos Apóstolos, foi necessário que antes da igreja sair em missão para evangelizar, para espalhar a mensagem para o mundo todo, antes disso acontecer, que era necessário que ela fosse revestida de poder. Então é esse poder que a igreja possui para evangelizar. E que poder é esse? Você já deve saber e está aqui na página 6, logo no primeiro parágrafo aqui, que diz assim: em Marcos 16:15, Jesus dá uma ordem aos discípulos que só conseguem realizá-la após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O poder de evangelizar da igreja vem do Espírito Santo. É isso mesmo. O poder de evangelizar da igreja vem do Espírito Santo. A próxima pergunta, já estou indo para a quarta pergunta, diz assim: o que é o evangelismo pessoal? Você vai dar uma olhadinha aí na sua apostila, na página 10. Página 10 da sua apostila está como título: A Igreja e o Evangelismo Pessoal. Ou melhor, me desculpem, não é na página 10, é na página 12. O que é o evangelismo pessoal? Página 12 está como lição 2, o que é o evangelismo pessoal? E a pergunta é exatamente essa: o que é o evangelismo pessoal? E aí você vai ver que a resposta está justamente no início da sua apostila. É muito importante que você leia, tá? A apostila, porque todas as respostas estão aqui. E ele diz assim: em resumo, o evangelismo pessoal significa ganhar almas pessoalmente. Essa é a resposta. Viu que simples? Ganhar almas pessoalmente é ganhar pessoa a pessoa. Na próxima pergunta, e a pergunta que conclui a nossa parte de evangelismo, é a pergunta de número 5, na página 15.
página 15 da sua apostila, está dizendo assim: onde e quando realizar evangelismo pessoal? Essa é a quinta pergunta da parte de evangelismo. Onde e quando realizar o evangelismo pessoal? E a resposta está aqui: em viagens, em lares, em locais públicos, em instituições. E aí você vai ver que cada um deles tem a explicação. Em viagens, porque algumas pessoas nas viagens elas ficam mais à vontade para contar coisas da sua vida, sonhos, projetos. E se você é um crente, um evangelista, e vê nesse momento a oportunidade de falar de Jesus, pode ter certeza que essa pessoa estará muito mais receptiva para ouvir sobre o evangelho. Também em lares, isso, fazendo culto nos lares, onde a pessoa pode chamar um vizinho, um parente, também é muito propício para pegar o evangelho. Em locais públicos, esses locais públicos, no caso, são estabelecimentos comerciais, às vezes local de trabalho, é claro, tomando todo cuidado para você não ser inoportuno ou atrapalhar a pessoa no seu trabalho. E por último, em instituições, que se refere a hospitais, escolas, penitenciárias e assim sucessivamente, para que você possa estar ali tendo a oportunidade de falar das boas novas do Evangelho. E agora nós vamos para as 5 perguntas de missiologia. A nossa primeira pergunta de missiologia diz assim: qual é a tríplice missão da igreja? E a resposta está aqui na página 25 da nossa lição, tá? Como lição 3, página 25, missiologia. E logo no comecinho diz assim: a tríplice missão da igreja. E essa tríplice missão é comunhão com Deus, comunhão com os outros aqui é com o seu próximo, e evangelização de resultado. O que isso significa? Nós explicamos na aula que antes de eu sair em missão, perdão, os irmãos me perdoem, estou com a minha rinite bastante atacada, mas tá dando para os irmãos entenderem. Antes de você sair em missão, você precisa entender, compreender que não é só ganhar almas, a coisa mais importante, a missão principal da igreja, mas a coisa mais importante da igreja é a sua comunhão com Deus. Uma igreja que não tem comunhão com Deus, ela não consegue evangelizar. Depois, esta igreja precisa ter comunhão uns com os outros, precisa ter comunhão com os membros, para que, havendo essa união, havendo esse amor, o seu testemunho público ganha muito mais almas do que as suas palavras. Aí sim, a última parte, por isso que é tríplice, são 3, a última parte é a evangelização de resultado, porque você está sendo direcionado por Deus, porque você tem comunhão com Ele, você está em união com seus irmãos, não há desavença, contenda, discórdia, e você consegue, com seu próprio testemunho, ganhar almas efetivamente. Então, essa é a resposta. Na página 26, já estamos indo para o final, na página 26, o que é missiologia? Lembra que eu falei que nós vamos estar sempre fazendo a pergunta sobre o que é o tema que nós estamos estudando? O que é missiologia? E aqui logo no comecinho, no primeiro parágrafo, está a resposta. Missiologia ou teologia de missões é um ramo da teologia que atende às missões, que são ações de propagação de uma religião. Então, missões são uma ação de propagação de uma religião. Não importa que religião seja, católico, espírita, qualquer coisa, qualquer um dessas religiões, elas têm suas missões, ela tem ações de propagação da sua religião. E a missiologia ou teologia de missões é um ramo da teologia que atende ao estudo das missões. No nosso caso, as missões cristãs evangélicas. A próxima pergunta, a nossa 8ª pergunta é: o que é o Missio Dei? E onde está a resposta para esta pergunta, o que é o Missio Dei, está na página 32, já na lição 4,
página 32 da apostila, logo no primeiro parágrafo está a resposta. E ele diz assim: o que é o Missio Dei? A missão de Deus. Essa é a resposta. Missio Dei é a missão de Deus. Gênesis 3,15. Por primeiro anunciar o evangelho, Deus pode ser considerado o primeiro missionário. Ele comunicou o que é chamado de proto-evangelho, que é o evangelho no seu princípio, no seu início. Então, o que é Missio Dei é a missão de Deus como primeiro missionário. E aí, para a nona pergunta, eu coloquei como fazer missões. E esta resposta está na página 39 da apostila. Como fazer missões? E a resposta está no primeiro parágrafo. É muito importante que você leia a apostila. Ela está muito boa, foi feita com muito carinho, bem caprichada, bem sucinta, sem enrolação. A gente vai direto ali no foco, que é importante de ser estudado. Então vale a pena, se você não teve tempo de ler ela completa, tire um tempinho para ler. Eu tenho certeza que você vai ler rapidamente. Diz assim a nona resposta: existem 3 modos de fazer missões. Primeiro, indo ao campo missionário. Segundo, orando por aqueles que estão no campo missionário. E terceiro, contribuindo para o sustento dos missionários que estão no campo. Então, algumas pessoas, elas têm o hábito de dizer assim: não, eu só vou contribuir quando eu tiver um bom valor. Quando aquela minha causa na justiça sair, eu contribuo com um valor tal. Eu fiz um voto, quando aquele voto sair que eu vou contribuir. Na verdade, meus irmãos, a contribuição missionária ela é tão importante para quem está lá no campo, já que você não foi ao campo missionário, não é a sua chamada, mas você ajuda, você faz missão contribuindo, é que mesmo com a sua pequena contribuição, é ela que mantém o missionário. Não são as grandes contribuições são muito bem-vindas, mas elas são mais raras. Então, aquela sua pequena, mas constante, você sempre está enviando ajuda, você está sempre ofertando para missões, é o que mantém verdadeiramente o missionário no campo e o sustenta. Que Deus possa tocar em seu coração para que você seja um contribuinte para missões de forma fiel e constante. E por último, a última pergunta diz assim: a missiologia abrange 3 estágios. Quais são? E novamente, na página 39, está aqui: a missiologia abrange 3 estágios. Quais são? Estão aqui: missão local, que é a comunidade local e circunvizinhança, exemplo, bairro e cidades vizinhas. Missão nacional, que são todos os limites da nação de origem do missionário. E missão transcultural, que é até os confins da terra. Então, essa é a resposta: missão local, missão nacional e missão transcultural. Essa é a abrangência, é os 3 estágios que a missiologia abrange. A missão local é o seu bairro, os bairros vizinhos ou até cidades vizinhas. Missão nacional é estados, todos os estados da sua nação. E missão transcultural é quando você já vai para outras nações. Deu para pegar, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Não quis esticar muito para os irmãos poderem compreender de forma rápida e precisa. E que Deus abençoe vocês. Faça uma boa prova. Me mandem as respostas, tá? Por escrito. E que em breve estarei retornando para vocês com as notas. Não esqueça do trabalho. Era para eu ter pedido 2 trabalhos, mas eu acabei deixando apenas um. Se você não lembra, o trabalho que eu pedi para a matéria foi que você faça um exemplo de panfleto. Sabe os panfletos de evangelismo? E eu falei assim para vocês: olha, na sua mente, que tipo de panfleto você gostaria de receber? Sabe, de você pegar esse panfleto para ler, panfleto de evangelismo, e dizer assim: nossa, que panfleto bacana, puxa, como eu gostei.
Que panfleto seria esse que você gostaria de receber e você não iria fazer como os outros que amassam e jogam fora, ou que olha e fala, ai meu Deus, eu não consigo entender nada, tem muita coisa. Que tipo de panfleto seria o que você gostaria de receber se você estivesse sendo evangelizado? Então, faça esse panfleto para mim e me envie, porque se o seu panfleto for mesmo muito bom, nós podemos estar escolhendo ele para fazer realmente panfletos ali com os que foi escolhido para nós estarmos distribuindo. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima matéria, que será maravilhosa, CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Aguardem!